Olá, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um pouco da adoção e seus reflexos na união estável. Isso é um dos temas que mais vem sendo cobrado no exame da OAB. Então, eu fiz uma análise, estudei um pouco de alguns assuntos e trouxe para vocês um tema importante. A gente tem que ter ideia que tudo que se foi discutido, tá, você já viu na faculdade. Porém, alguma coisa pegou, né? A sua dificuldade é que naquele momento, quando o professor conversou com você, você não estava academicamente madura, ou porque de fato esse professor não fez essa correlação. Quer dar um exemplo? Hoje nós vamos trabalhar essa questão do tema adoção, como eu disse. Tem-se que a adoção é um dos institutos que mais sofreu mudanças ao longo da evolução social, e principalmente com a Constituição de 1988, quando equiparou os filhos independente da origem biológica ou afetiva. Porém, seus reflexos ainda não foram socialmente aceitos por toda a sociedade, o que gera muitas dúvidas e demandas judiciais. Veja essa questão que eu separei para você do 25º exame da OAB. Patrícia, quando solteira, adotou o bebê Theo. Passados 2 anos da adoção, Beatriz começou a viver em união estável com Leandro. Em razão das constantes viagens de trabalho de Beatriz, Leandro era quem diariamente cuidava de Theo, participando de todas as atividades escolares. Theo reconheceu Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o relacionamento, Theo já contava com 15 anos de idade. Leandro, atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com uma ação de adoção unilateral do infante. Beatriz discorda do pedido, sob argumento de que a união estável está extinta e que não mantém um bom relacionamento com Leandro. Considerando o princípio do superior interesse da criança e do adolescente e a prioridade absoluta no tratamento de seus direitos, Theo pode ser adotado por Leandro? Vamos às alternativas. A. Não, pois para adoção unilateral é imprescindível que Beatriz concorde com o pedido. B. Sim, caso haja no curso do processo acordo entre Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência familiar de Theo. C. Não, pois somente os pretendentes casados ou que vivem em união estável podem ingressar com ação de adoção unilateral. E D. Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá ser excepcionalmente deferido, ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais. Nessa questão, devemos observar muitas coisas, desde os efeitos da união estável até os direitos da criança e do adolescente. Você deve estar se perguntando, onde está a pegadinha? Esqueça, você não vai gastar seu tempo com isso. Foque em buscar uma alternativa que responda ao questionamento do enunciado. E o que quer o enunciado? Ele quer saber se Leandro pode adotar Theo. Alguns pontos devem ser observados. O enunciado deixa claro que existe uma lacuna no registro civil de Theo, pois ele foi adotado por Beatriz e que ele conta com 15 anos de idade. Isso já é o bastante. Vamos lá? Alternativa A. Ela diz o seguinte: não, pois a adoção unilateral é imprescindível que Beatriz pois para adoção unilateral é imprescindível que Beatriz concorde com o pedido. Já avisei em outros vídeos, muito cuidado com a palavra não, porque o que é adoção, muito cuidado com a palavra não, porém, o que é adoção unilateral? Ela está prevista no artigo 41 e não se trata de uma adoção por solteiros, e sim quando uma pessoa adota o filho da outra, alterando apenas parcialmente o registro de nascimento. E as hipóteses que se encaixam no enunciado são pai desconhecido e não havendo concordância de ambas as partes. Neste caso, a concordância de Beatriz é desnecessária, pois o enunciado deixa claro que o pai é desconhecido. Artigo 45 do ECA. Alternativa B. Sim, caso haja no curso do processo acordo entre Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência familiar. A convivência familiar já existe, logo, Theo já reconhece Leandro como seu pai. Assim, a alternativa não responde ao questionamento do enunciado. Vamos à alternativa C. Não, pois somente os pretendentes casados ou que vivem em união estável podem ingressar com ação de adoção unilateral. Lembre-se que o fato para deferimento da adoção
é a convivência familiar entre adotante e adotado, pouco importando o estado civil dos adotantes. Alternativa D. Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá ser excepcionalmente ser deferido, ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais. Esta é a correta, porque é a única que responde ao enunciado, porém alguns pontos devem ser observados. Primeiramente, é o termo poderá excepcionalmente. Adoro este termo, pois deixa em aberto a questão e atiça as indagações. Outro ponto é de forma não consensual. Lembre-se, aqui está se buscando o melhor interesse da criança e não o conforto psicológico dos pais. E, por fim, regulamentada a convivência familiar entre Theo e os pais. Observou a sutil diferença entre a B e a D? Regulamentando para regulamentar da. Uma não existe, a outra sim. E essa relação, né, já está no enunciado. Tá. Então, fechando esse vídeo, você notou que o grande problema está na interpretação das questões. E você só vai aprender a interpretar interpretando. Então, encerro essa aula de hoje, dando um abraço e dizendo que vamos ter mais aulas desta forma. E esse é o nosso método, o método top preparatório. Aquele abraço do professor Virgílio Meirelles. E se você está matriculado, o cachorro acabou de latir aqui na reta final. Então, se você está matriculado, dá o seu like, curta. Se você não está matriculado, você recebeu esse vídeo, nos siga nas redes sociais. E eu vou resolver a Morena Latino aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.